Na tarde dessa segunda-feira, o Guilherme Frossard, jornalista muito conhecido aqui pela torcida do Galo, lançou a hashtag SAFNota0, que está bem viralizado no Twitter, está sendo uma das mais comentadas. E eu estou aqui para reforçar essa hashtag, para reforçar esse protesto. A gente precisa protestar em relação a tudo que acontece dentro do Atlético. A SAF do Atlético hoje é uma SAF ridícula, não é nem uma SAF medíocre pelo menos passaria de ano. Hoje a SAF do Atlético não representa a torcida, não representa a história do clube. A gente está indo para o terceiro ano seguido, indo brigar para não ser rebaixado para a segunda divisão. Esse ano já vem de vexames atrás de vexames, assim como 2024 e 2025. Esse ano já deu um vice para o Cruzeiro sem jogar futebol. Ontem um 4-0 para o Flamengo no nosso estádio. E ninguém fala nada. Os donos do clube são omissos, não aparecem, só aparecem nos bons momentos. E aí foda a gente comparar, mas do lado de lá o Pedrinho tá toda hora aparecendo. O Textor no Botafogo, o cara sendo afastado do Botafogo tá indo pro jogo. Porque os caras aparecem. Aqui no Galo ninguém aparece, aqui os caras são tudo covardes, são tudo bunda mole, que não tem coragem de aparecer e só aparecem nas boas. A torcida precisa acordar pra vida. A torcida já acordou, boa parte dela, para a péssima gestão que acontece aqui dentro do Atlético, mas a gente precisa acordar, precisa fazer protesto e precisa urgentemente fazer as coisas mudarem, nem que seja com alguma coisa, alguma postura mais rígida da torcida. A gente precisa fazer alguma coisa radical para mudar esse cenário atual do Atlético. Hoje a gente vive um momento, o Galo é o 15º do Brasileiro, tem um clássico no sábado, que o favoritismo é todo do lado de lá, é óbvio, o clássico o Galo pode ganhar, mas tem até uma parcela da torcida que está com medo do Galo ganhar o clássico, porque vai disfarçar a merda que vem acontecendo dentro do Atlético. A situação hoje é crítica, é desesperadora, é triste e a gente precisa acordar. A torcida do Galo precisa fazer uma movimentação como já fez antigamente. Eu entendo que a gente está desgastado, a gente está cansado de tudo que acontece, as mentiras, as falsas promessas e o aporte que hoje, misteriosamente, a rádio noticia que vai ter um aporte daqui a 30 dias. Uma coincidência enorme, depois de um 4-0 a rádio dos donos virem noticiar que vai ter aporte. Mas as coisas precisam mudar. A gente precisa acordar, precisa perceber que tem muito aí influencer que fica falando que é baba-ovo da SAF do Atlético. A gente sabe muito bem no Twitter quem é o principal. Tem outros aí que tinham emprego dentro do Atlético, depois não sei se tem emprego ainda, não sei como é que é a situação. Tem ali o neto do Rubens postando merda no Instagram, falando bosta no Twitter. E também é foda a gente falar porque é um movimento perigoso. As organizadas do Atlético precisam se movimentar, poucas organizadas se movimentam, pouquíssimas. Dá pra falar nominalmente, não vou falar pra me preservar, mas a gente sabe, esse comentário é direcionado para uma torcida específica, todo mundo sabe, a Galocura precisa se posicionar. O que vem acontecendo dentro do Atlético é uma vergonha. A gente já viu protestos por coisas muito menores. A gente já viu protestos com o Galo no G4 do Brasileiro, com o Galo bem no Brasileiro, bem no ano. A gente já viu protestos acontecerem. Só que não acontece. Isso, obviamente, tem que partir do torcedor comum. A gente tem que parar de ficar tão apegado assim à torcida organizada. Mas a gente entende. A principal, quem tem força para fazer um grande movimento, uma grande movimentação, um grande protesto é a organizada, que infelizmente não faz nada. Mas a torcida do Atlético precisa acordar. Vamos subir a hashtag SAFNota0, vamos nos movimentar, fazer protesto. A galera do Cultura 1908 está elaborando um protesto pacífico com adesivos. E a gente tem que fazer alguma coisa, jogar rato na sede do Banco Inter, da MRV, porque os caras sentem. Isso os caras sentem. Quando mexe no ego dos caras, eles sentem. Porque quando eles tratam do Atlético, eles não sentem. Os caras não torcem igual a gente. Isso é fato. Ontem, o Rafael Menin estava tomando refri enquanto o Barba estava falando. Na péssima coletiva do Barba, inclusive, mas esse vídeo não é direcionado ao treinador, e sim à SAF do Galo, aos donos do clube, senhor Rubens Menin e Rafael Menin. Hoje o Atlético não é mais nem 4R. Ricardo Guimarães e Renato Salvador não representam nada no Atlético. Quem manda no Atlético é a família Menin, que aceitou o Daniel Vorcaro como sócio. A gente sabe muito bem para que serviu o dinheiro do Atlético, do Vorcaro na SAF do Galo. A gente sabe muito bem mesmo. A gente sabe a laia do senhor Daniel Vorcaro, tanto que está preso. A gente sabe que vai ser solto, porque o Brasil funciona assim. Mas a gente precisa acordar. Hoje a torcida, o Atlético ainda está na primeira divisão. Por enquanto. Porque a chance de cair é muito grande. O Atlético é franco favorito a ser rebaixado para a segunda divisão. Isso preocupa demais. Isso o Lobão falou na live hoje. Não esperem que a torcida vá fazer o que fez em 2006. Em 2006 a gente botou mais de 30 mil de média.
na Série B, a maior média de público do país naquele ano, estando na segunda divisão. A torcida não vai fazer isso. E não é porque a torcida ficou modinha, porque a torcida apequenou, não. É porque vocês apequenaram o Atlético. Vocês afastaram a torcida do clube. O Atlético nunca precisou de título, nunca precisou de jogador bom, nunca precisou de ser terceiro, segundo campeão brasileiro. A gente nunca precisou disso. A gente sempre precisou do Atlético. Só que vocês não entendem isso. E vocês não são humildes. Vocês não entendem bosta nenhuma de futebol. Mas na cabeça de vocês estão certos. Hoje, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Nós, torcedores comuns. Porque a gente sabe que a principal organizada do clube não vai fazer nada. A gente sabe que tá rachado, inclusive, a organizada. A gente precisa fazer alguma coisa. Sabe, sei lá o que. Não sei se público zero, cancelar sócio. Alguma coisa a gente tem que fazer. Meu sócio eu ainda não cancelei. Ainda. Porque a camisa chegou hoje, inclusive. O Atlético é tão filho de uma égua que a camisa chega hoje, depois de um vexame. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar esses caras roubarem mais ainda do Atlético. O Galo é uma instituição de 118 anos. Não é uma instituição que nasceu em 2021, igual eles gostam tanto de falar. O Galo hoje é uma instituição que se apequenou. E não é por culpa de torcida, por culpa de ninguém. É por culpa dos próprios donos. O Atlético hoje se apequenou. A última contratação relevante que o Galo fez, na minha cabeça que eu lembrei, é o Scarpa. Uma contratação que a gente conhecia, que a gente empolgou faz 2 anos que a gente contratou o Scarpa. Depois do Scarpa não veio nenhum jogador que a gente fala assim, puta merda, esse cara é bom. Nenhum. Vem Aposta, vem o Minda, Cassier, que podem ser bons jogadores, mas nenhum cara que a gente conhecia, nenhum cara grande a nível brasileiro. O Scarpa foi um grande jogador a nível brasileiro, foi craque do Brasileirão. Hoje em dia tá mal, mas a contratação foi boa. Eu não vou criticar a contratação. A gente precisa acordar, a gente precisa cobrar os donos, precisa cobrar de forma firme, sem violência, de maneira pacífica, mas de forma firme. Porque a gente precisa mexer com o ego dos caras. Eles estão brincando com coisa séria. O Atlético é a maior instituição de Minas Gerais. Nada em Minas Gerais é maior que o Atlético. Nada. Empresa, banco, o que for. Nada. Nenhum clube de futebol, nenhuma empresa, nenhum time de qualquer outro esporte. Nada é maior que o Atlético. O Atlético cresceu junto com o Belo Horizonte e Belo Horizonte cresceu junto com o Galo. A gente precisa acordar. Deixa aí embaixo nos comentários uma ideia de protesto. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se mobilizar para as coisas mudarem. Porque o que acontece dentro do Atlético hoje é vergonhoso e a gente precisa mudar e precisa urgentemente. Porque senão o caminho do Atlético não é nem a segunda divisão, é a falência. O Atlético vai acabar se continuar essa gestão pífia, patética e medrosa, covarde desses safados que hoje são donos do Clube Atlético Mineiro. Vamos mudar isso, a gente precisa mudar. Nem que a gente funde o outro Clube Atlético Mineiro aqui em Belo Horizonte. As coisas precisam mudar. Esse Atlético do senhor Rubens Menin não é o Atlético que eu cresci e aprendi a torcer. Eu amei o Clube Atlético Mineiro a minha vida toda. E não vai ser esse safado, esses bilionários que vão roubar o Clube Atlético Mineiro. Deixa aí embaixo nos comentários o que você está achando dessa situação do Galo. Deixa seu like se você concorda comigo. Fala aí o que você discorda de mim. Vamos debater aí nos comentários. Um forte abraço. Se inscreve no canal se você concorda comigo e se você é atleticano que também está revoltado com tudo que está acontecendo dentro do Atlético. Forte abraço, tamo junto.